no texto de Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos castelos de Asdod, nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel, que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno como a casa de verão. As casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Nós vamos meditar sobre o tema, o rugido do leão. O rugido do leão. Este texto, irmãos, está revelando para nós que Amós é uma espécie de megafone de Deus. Amós é uma espécie de trombeta de Deus. Ele é uma espécie de outdoor de Deus na cidade de Samaria. E vocês podem perceber que as mensagens imediatas que ele tem estão começando da mesma maneira, tanto no capítulo 3, quanto no 4, quanto no 5. Todas começam com essa expressão: ouvi, ouvi, ouvi. A primeira, no capítulo 3, é uma experiência, ou melhor, uma explicação do porquê que Deus está rugindo como leão. Capítulo 4 é uma acusação desse povo que abandona Deus e perde Deus dentro da religião. E a terceira mensagem, no capítulo 5, já é uma lamentação. Deus está lamentando a queda, a ruína, a derrocada de Israel. Esse é um ponto importante, porque esse texto está dizendo que Deus escolhe, esse Deus elege, esse Deus privilegia Israel. E por esta razão ele tem absoluto direito de exortar, de corrigir, de disciplinar, porque Israel, não obstante conhecer Deus, conhecer a verdade de Deus, conhecer o propósito de Deus, deliberada e conscientemente rejeita Deus. E desta maneira Deus traz o seu juízo. Traz o seu juízo sobre a cidade política de Samaria, traz o seu juízo sobre a cidade religiosa de Betel, traz o seu juízo sobre os ricos, devastando seus palácios,
suas grandes casas, suas casas de marfim, suas casas de inverno e de verão. E Deus, desta maneira, está chamando até mesmo as nações estrangeiras e pagãs para virem a Samaria e para ficarem escandalizadas diante da opressão, da violência, da transgressão que a cidade de Samaria está cometendo, se tornando pior do que as nações pagãs, se degradando de uma maneira mais intensa do que aqueles que nunca receberam a palavra de Deus. Este é um fato curioso. Quando um servo de Deus peca e cai e perde o temor de Deus, ele pode cair em níveis mais baixos do que os ímpios, do que os pagãos. Os escândalos provocados por aqueles que se dizem crentes no Senhor são escândalos mais vexatórios, mais vergonhosos, porque quando eles caem, eles descem aos abismos mais profundos da degradação. Não é diferente o que está acontecendo aqui com a cidade de Samaria. Então, dito isso, eu quero chamar a atenção dos meus irmãos para 4 lições que nós vamos considerar nesse texto. Primeiro, que o rugido do leão implica em que privilégios implicam em responsabilidades. É isso que está escrito nos versos 1 e 2. Antes de Deus trazer o juízo, Deus recorda os privilégios. Antes de Deus trazer a vara da disciplina, Deus recorda o quanto Ele amou esse povo. É como um pai e uma mãe que só usa a vara em necessidade extrema. Mas o filho que recebe a vara, antes de ter recebido a vara, recebeu a expressão do amor, do cuidado, do carinho, da atenção. Você nota que a trombeta está soando não agora em direção às nações pagãs. A trombeta está soando dentro do arraial de Deus. O leão não está rugindo nas selvas do paganismo. O leão está rugindo dentro dos muros de Samaria. Este é um ponto importante, porque a trombeta está tocando agora, é no meio do povo de Deus, e o rugido do leão é para trazer uma mensagem de juízo para o povo de Deus. E você vai perceber que este é o povo da aliança, este é o povo da eleição, este é o povo da adoção, este é o povo das tantas e variadas providências de Deus. Mas um povo que deliberada e conscientemente vai se afastando de Deus. Eu chamo a sua atenção então para nós olharmos alguns pontos que intimidade com Deus, se é uma bênção, é uma responsabilidade imensa. Quanto mais perto de Deus você anda, maior é a sua responsabilidade. Quanto mais luz você tem, maior é a sua responsabilidade. Quanto mais conhecimento você adquire, maior é a sua responsabilidade. O fato de você ser amado por Deus não é uma carta aberta de licença para você pecar. E aqui eu quero considerar quais são os pontos de privilégio que esta nação teve. E você vai ver. Ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto eu vos punirei por causa dos vossos pecados. Então vamos ver o que Deus fez por eles. Primeiro, foi um chamado gracioso. De todas as famílias da terra, Deus escolheu somente este povo. Não é porque Israel fosse uma nação mais poderosa. Não é porque Israel fosse uma nação mais santa que as demais. A causa da escolha divina não está no objeto escolhido, mas a causa está nele mesmo. É assim conosco ainda. Deus nos ama, porque Ele é amor. A causa do amor de Deus não está em nós, está nele mesmo. É por isso que um puritano disse que não há nada que nós
possamos fazer para Deus nos amar mais, nem nada que nós possamos fazer para Deus nos amar menos. Nós, seres humanos, temos essa dificuldade. Nós amamos mais ou amamos menos, dependendo de como as pessoas nos tratam. Mas o amor de Deus é incondicional. Deus escolheu esse povo, não é porque fosse um povo que merecia o amor de Deus. Deus escolheu esse povo graciosamente. E assim com você e comigo. Deus nos escolheu não porque nós críamos nele. Ele nos escolheu para crermos nele. Deus não nos escolheu porque nós praticávamos boas obras. Não, Deus nos escolheu para as boas obras. Deus não nos escolheu porque éramos santos. Não, Deus nos escolheu para sermos santos. Deus não nos escolheu porque nós éramos obedientes. Não, Deus nos escolheu para a obediência. A eleição, o chamado, é algo gracioso. Segundo lugar, é um chamado eficaz. Você vai notar que Deus fez este povo subir do Egito. Deus quebrou os grilhões. Deus rompeu as cadeias. Deus arrancou este povo de uma sepultura existencial. Deus libertou este povo de um poder carrasco de Faraó. Deus rompeu as ligações que eles tinham com aqueles deuses do Egito que os oprimiam. Deus abriu o Mar Vermelho. Deus deu vitórias a eles. Deus atendeu as necessidades deles. O chamado de Deus é um chamado eficaz. O Deus que escolhe é o Deus que chama. E chama eficazmente. Por isso nós entendemos que a graça de Deus é irresistível. O chamado de Deus é eficaz. Todos aqueles a quem Deus escolhe, Deus chama. E chama eficazmente. Mas veja você em terceiro lugar, que é um chamado exclusivo. De todas as famílias da terra, a somente a vós outros eu vos escolhi. Havia muitos povos. Povos mais instruídos. Povos mais avançados. Povos mais numerosos. Talvez povos com mais predicados. Mas Deus pôs o seu coração neste povo. E dentre todas as nações, escolheu este povo, chamou este povo. Há algumas verdades bíblicas que nós não temos como explicar. Nós temos que ter a humildade para dizer, eu não sei. Eu não sei por que Deus escolheu você, por que Deus escolheu a mim. Eu não sei por que Deus não escolheu a todos, porque se tivesse escolhido, todos estariam salvos. E nós sabemos que nem todos vão de se salvar. Mas o que nos espanta é porque Deus nos escolheu. O que havia em nós, para Deus pôr o seu coração em nós, para as entranhas de Deus se moverem, para o coração de Deus se inclinar, para Deus ser favorável e dirigir as ternuras da sua graça para a nossa vida. Mas notem vocês, que esse chamado é um chamado proposital. Eu acho isso maravilhoso. Deus escolheu a você e a mim para nós andarmos com Ele. Andarão dois juntos, versículo 3, se não houver entre eles acordo. Notem vocês que Deus não está chamando um povo para esse povo viver independente de Deus, sem intimidade com Deus, sem andar com Deus, sem conhecer a Deus. Deus escolhe um povo para que este povo ande com Ele, o tema, o sirva, o obedeça e viva para a glória dEle. E aqui que nós precisamos entender um ponto, à luz da Escritura, e que os judeus não entenderam no primeiro século. Nem todos os israelitas são filhos de Abraão. O verdadeiro israelita não é aquele que é nascido de sangue, é aquele que é nascido da fé. A verdadeira eleição para a salvação não é eleição nacional. Ou seja, nem Israel foi um povo salvo por ser a nação de Israel. A salvação é algo individual e pessoal, intransferível. É uma experiência de cada um de per si com o próprio Deus. De tal maneira que o pai não pode representar o filho, a mãe não pode representar a filha não pode representar a mãe.
Os pais não podem representar os filhos e nem os filhos os pais. E desta maneira, nós precisamos também entender, irmãos, que a única maneira de nós provarmos a nossa eleição, e a Bíblia diz que nós devemos confirmar a nossa eleição, é se nós conhecemos a Deus, e andamos com Deus, e honramos a Deus, e vivemos na intimidade de Deus, e temos condições de andar passo a passo com Deus. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. O que estava acontecendo com Israel é que eles diziam conhecer a Deus, mas estavam andando em descaminhos, na contramão, em desobediência, deliberadamente desobedecendo, transgredindo a palavra de Deus. Estavam em direções opostas. Eu preciso dizer para você que o caminho do pecador e o caminho de Deus são caminhos opostos. Aquilo que o pecador ama e se deleita é aquilo que Deus abomina. Aquilo que dá prazer ao homem não convertido é aquilo que Deus rejeita. O que o povo de Israel buscava? Buscava violência, buscava opressão, buscava avareza, buscava ganância, buscava riqueza a qualquer preço, buscava opressão, buscava injustiça, buscava o sucesso, buscava o deleite nos prazeres, tomando vinhos caros em castelos imensos, dormindo em camas de marfins. E as mulheres insatisfeitas com isso diziam para os seus maridos: tome aquilo que é do pobre, dá cá e bebamos. Queriam viver refesteladamente no pecado, enquanto os outros estavam sendo explorados, esmagados e injustiçados. E certamente isso provocou a ira de Deus e levou Deus a agir disciplinarmente com este povo. Mas veja você, em quinto lugar, que este é um chamado que implica responsabilidades. E Deus então diz no verso 2: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Quando os ímpios pecaram contra Deus, como está no capítulo 1, eles pecaram contra a consciência. Mas quando Israel pecou contra Deus, pecou contra a consciência, pecou contra a revelação e pecou contra o amor, pecou contra a graça. De tal maneira que o pecado do povo de Deus é pior do que o pecado do ímpio. É mais grave, é mais hipócrita, é mais danoso. Porque o crente peca contra um conhecimento maior. Porque o crente foi chamado do pecado para a santidade. Porque o crente foi chamado para ser luz para as nações. E não para imitar as nações. E nem para fazer desviar as nações. Vejam vocês que desta maneira, a graça de Deus não é uma licença para nós pecarmos. Deus não nos salvou no pecado, Deus nos salvou do pecado. Deus não nos salvou para vivermos do nosso jeito, ao nosso modo. Deus nos salvou para vivermos em obediência. A palavra de Deus nos diz que nós fomos eleitos, escolhidos, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Que nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Que nós fomos eleitos para as boas obras. Que nós fomos eleitos para a obediência. Que nós fomos eleitos para a fé. De tal maneira que se nós não estivermos focados nesta direção e propósito, de duas uma. Ou primeiro, não houve aqui ainda uma verdadeira conversão. Então não há prova de eleição. Ou segundo, poderemos estar na contramão da vontade de Deus e então teremos que receber o castigo, o chicote da disciplina de Deus. E foi isso que Deus fez com Israel. Quem não escuta a voz do amor, escutará a voz da chibata. Quem não escuta as repreensões da graça, certamente sofrerá as sanções do juízo. E por que Israel não escutou os profetas? Porque Israel não atendeu a voz de Deus. Porque ali alguns profetas perseguiu, a outros não ouviu, a outros Israel matou. Então Deus está trazendo a vara da sua ira, a Assíria, para saquear Samaria, para invadir Israel e para levar esse povo cativo.
O que é interessante, e é importante dizer isso, Deus não anula a eleição da graça. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não desfaz a eleição porque um filho da graça peca. Mas Deus não deixa este filho sem disciplina. Porque somos filhos e não bastardos. E é importante dizer isso, que até o juízo de Deus sobre o seu povo é uma expressão da graça. É melhor o chicote do que o inferno. É melhor o exílio nas mãos da Assíria do que a perdição eterna. E precisamos entender isso, queridos. Que ainda hoje não haveria tragédia maior para um crente do que ele estar em pecado e a vida dele ir às mil maravilhas. Não teria coisa pior para um cristão do que não receber a disciplina do Pai. Não tem estágio pior na história humana do que aquela de Romanos 1. Deus entregou tais homens a uma disposição mental reprovável. Os entregou a si mesmos, porque eles rejeitaram a Deus. Então vem o segundo ponto que eu quero destacar na mensagem. O pecado sempre atrai juízo. Versículos 3 a 8. Você vai ver que o pecado jamais ficará sem julgamento. E aqui o profeta Amós vai usar algumas figuras muito interessantes, porque ele vai usar figuras aqui de causa e efeito. Causa e efeito. Ele vai fazer 7 perguntas retóricas. Perguntas do mundo agrícola ou do mundo lá do campo. E você vai perceber que as perguntas exigem uma resposta sim ou não. Andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Claro que não. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Claro que não. Levantará o leãozinho no covil a sua voz se não tiver apanhado nada? Claro que não. Rugirá o leão no bosque sem que tenha... 5. Cairá a ave no laço em terra se não houver armadilha para ela? Claro que não. Levantar-se ao laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Claro que não. Tocar-se a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Claro que não. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Claro que não. Vamos entender isso. Primeira coisa que esse texto está querendo dizer é que a sentença de Deus contra esta nação rebelde já está lavrada. Quando o leão ruge, é porque ele já pôs os seus olhos na presa. E aquela presa não consegue mais escapar. Seu destino já está lavrado. Sua sentença já está escrita. É impossível escapar. O leão, enquanto está procurando a caça, enquanto ele está em busca da presa, ele não ruge. Ele só ruge na hora do bote fatal. O leão está rugindo, diz o profeta. Não é mais uma ameaça vaga, não. Agora chegou a hora do juízo de Deus. Chegou a hora de Deus punir Israel por causa do seu pecado. Quando ele diz, levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado. O leão velho, quando pega a sua presa, ele degusta o seu cardápio, mas ele leva parte desse repasto para os seus filhotes no covil. E quando os filhotes se agitam, é porque o leão está trazendo para eles repasto. A outra figura, cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela. E aqui você vai ver um segundo aspecto. O povo de Deus está caindo no laço do seu próprio pecado. Porque a ideia que Amós quer passar, cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela. Levantar-se ao laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa, é que Israel fez o seu próprio laço. E caiu no seu próprio laço. Diz a Bíblia em Provérbios que o homem será apanhado pelas próprias cordas do seu pecado. Ele vai cair na própria cova que ele cavou. Ele vai colher o que ele semeou. O mal que ele praticou cairá sobre a sua própria cabeça.
A armadilha que ele montou serviu de laço para os seus próprios pés. Terceira coisa, a proclamação do juízo de Deus é como um terremoto. Olha o versículo 6. Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça. A trombeta era para anunciar a chegada de um perigo, de uma ameaça, de um cerco, de uma invasão, de uma guerra. Quando a trombeta tocava, o povo tremia de medo, porque não era coisa boa que estava para chegar. A trombeta está tocando. Deus está dizendo, olha, chegou a hora do juízo, chegou a hora do acerto de contas, chegou a hora da disciplina, porque este povo ouviu 209 anos a mensagem de Deus, de 931 a 722, Deus levantou profetas, Deus enviou mensagens, Deus chamou com amor, este povo não quis escutar, agora chegou o momento de Deus levantar a armadilha e pegar a presa. A Bíblia diz assim, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Mas em quarto lugar, isso é tremendo, irmãos. Em quarto lugar, o juízo contra o pecado é acionado pelo próprio Deus. Versículo 6, parte B, diz, sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Vamos entender que esse mal aqui não é um mal moral. Deus não traz o mal moral, porque o mal moral é pecado, e Deus não pode pecar. Diz Tiago 1,13 que Deus não é tentado pelo mal. Então o que significa que Deus é que está trazendo o mal à cidade? O que esse texto está querendo dizer é que Deus é quem está trazendo a Síria. Vamos dizer, a Síria é apenas um instrumento de Deus. Isaías diz que é a vara da ira de Deus. Está dizendo que Deus é capaz de pegar um ímpio e usar um ímpio para disciplinar um crente. Quando este crente anda em desobediência. Nós temos que entender que muitas coisas que talvez atribuímos à casualidade, ou até mesmo a Satanás, é obra de Deus. Quem está trazendo é o próprio Deus. É a própria mão de Deus. É o próprio juízo de Deus. É a própria disciplina de Deus. O que esse texto está dizendo é que Deus não deixará o pecado impune. Deus é justo. Deus é santo. De Deus não se zomba. Que aquele que brinca com o pecado é louco. Como aquele homem que Jesus contou na parábola. Que estava cheio de riquezas. Com a colheita absolutamente farturosa naquele ano. Derruba os seus celeiros, constrói outros novos, e tendo tanta fartura e tanta provisão, pensou que estava com a sua segurança absolutamente garantida, e disse, agora, ó minha alma, come, bebe, refestela-te por muitos anos. E Deus diz, louco, esta noite pediram a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? O que estava acontecendo com Samaria? Os nobres, os ricos, mancomunados com os juízes, corruptos, estavam cada dia mais se enriquecendo, construindo palácios, construindo casas grandes, construindo casas de inverno, construindo casas de verão, construindo casas adornadas de marfim, construindo castelos, certamente bem guardados, bem protegidos, explorando os pobres, cada vez mais fortes, cada vez mais robustos, e eles pensavam, nós jamais desceremos desse pedestal. O poder de Samaria chegou ao ponto, irmãos, de que o rei da Síria precisou demorar 3 anos para invadir a cidade. Foram 3 anos que a Síria, aquele poderoso império, ficou aos redores dos muros de Samaria para poder atacá-lo. Tamanha a fortaleza dessa cidade. Mas o poder do mal um dia cai. O poder do grande um dia cai. O poder do poderoso um dia acaba. A força do forte um dia vai por terra, a riqueza do rico um dia vira água. Porque Deus não deixa o pecado impune. Terceiro lugar, terceira lição que eu quero partilhar. O pecado nunca fica escondido. Nunca fica escondido. Olha os versículos 9 e 10. Eu chamo a sua atenção para 2 pontos. E o primeiro ponto que eu chamo a atenção é que quando o povo de Deus peca, até os pagãos se escandalizam. Olha aí, por favor, o que está escrito no verso 9.
fazei ouvir isto nos castelos de Asdod, nos castelos da terra do Egito, e dizei, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede que grandes tumultos há nela e que opressões há no meio dela. Se você perceber, Deus tem a atitude de trazer testemunhas contra o seu povo. O profeta Isaías está chamando o próprio universo, a própria natureza, para testemunhar o pecado de Israel. Se você vê isso, lá no capítulo 6 de Miqueias, ele chama os montes para olharem para o povo, para testemunhar o pecado do povo. Mas aqui Amós está usando uma figura muito sugestiva. Ele está chamando Asdod e o Egito. Se você perceber, Asdod era uma das grandes cidades dos filisteus, um dos inimigos históricos de Israel, um povo opressor, um povo que cometeu pecados sociais igual a Israel. O Egito manteve Israel debaixo do tacão da escravidão longos anos. Mas por que o profeta está chamando Asdod e o Egito para ir para Jerusalém e ver a maldade, a calamidade, a opressão na cidade de Samaria? Por quê? É porque Samaria tinha caído em níveis mais baixos de pecado do que as próprias nações pagãs. As próprias nações pagãs que cometeram esses pecados também eram meros aprendizes diante do nível de degradação e de depravação e de decadência em que Samaria se expôs. Eles ficariam escandalizados. Irmãos, é lamentável, é muito lamentável quando o povo de Deus transgride as leis de Deus diante dos pagãos. Isso aconteceu com Abraão, que mentiu a respeito da sua mulher por 2 vezes, diante de reis ímpios. Isso aconteceu com Sansão, que foi levado para um templo pagão para ser motivo de chacota. Isso aconteceu com Davi, quando ele pecou com Batseba. Diz a Bíblia que os gentios blasfemaram do nome de Deus por causa daquele pecado. Então, quando um servo de Deus peca contra Deus, ele leva os próprios ímpios a ficarem chocados, perplexos, escandalizados. Dá um ponto segundo aí que eu quero chamar a sua atenção. Quando o povo de Deus se entrega ao pecado, ele se torna pior do que o ímpio. Notem vocês o verso 10. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Coisa terrível, violência, devastação, exploração. Caiu em níveis insuportáveis, indescritíveis, de degradação, de desobediência. Perderam o temor de Deus, perderam o amor ao próximo. E o profeta usa uma palavra muito forte: Israel não sabe fazer o que é reto. O que significa isso? O que significa isso? O que eu quero focar aqui, irmãos, é o que Paulo denunciou em Romanos. A impiedade deságua na prática da depravação. A ira de Deus se revela sobre toda a impiedade e perversão dos homens. Primeiro é impiedade, depois é perversão, porque impiedade está ligada à teologia e perversão está ligada à ética. Primeiro o homem se desvia teologicamente, depois ele se desvia moralmente. Primeiro ele abraça uma teologia falsa, depois ele passa a viver uma vida falsa. Porque Israel substituiu a sua fidelidade a Deus e começou a transigir com a verdade de Deus, ele se degradou moralmente. É por essa razão que você percebe que todas as vezes na história dos povos, que a palavra de Deus deixou de ser o referencial, deixou de ser a baliza, deixou de ser a regra de fé e prática, esse povo perdeu o rumo moral. Mas eu termino com o último ponto. O pecado nunca fica sem punição. Versículos 11 a 15. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, que poucas vezes é falado na igreja. Nós estamos acostumados na igreja a escutar que Satanás é o nosso inimigo. E é verdade. E é verdade. Mas poucas vezes nós ouvimos falar que Deus pode ser o nosso inimigo. E eu vou lhes dizer que não existe inimigo mais terrível. Não tem situação mais desesperadora
Porque quando Deus se levanta como próprio inimigo de uma pessoa ou de uma nação, quem pode livrar alguém das mãos de Deus? Hebreus 10:31 diz assim, que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E o que está acontecendo aqui é que é o próprio Deus quem está trazendo o mal. É o próprio Deus quem está trazendo a violência da Síria contra Israel. É o próprio Deus quem está derrubando as casas grandes, as casas de inverno, as casas de verão, as casas de marfim e os palacetes de Samaria. É o próprio Deus quem está lá derrubando os altares de Betel. É a própria mão do Onipotente que está agindo em ira contra o pecado do seu povo. É por isso que a Bíblia diz assim, de Deus não se zomba. E eu chamo assim então a sua atenção para alguns pontos desse aspecto aqui. Primeiro, quem não escuta a voz de Deus terá que enfrentar a vara da sua disciplina. Versículo 11. Portanto, assim diz o Senhor Deus, o inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Israel viveu 209 anos, 931 a 722, com 19 reis, em 8 dinastias. Nenhum desses reis andou com Deus. Deus levantou profetas da estatura de Elias, profetas da estatura de Eliseu, profetas da estatura de Amós, de Oséias, de Miqueias. Deus falou, a uns rejeitaram, a outros perseguiram, a outros mataram. Mas agora, diz o texto, que o inimigo vai cercar a terra. Um inimigo. E esse inimigo é o rei da Síria. E ele cercou Jerusalém. E ele passou o fio da espada. Milhares de pessoas. A outros milhares ele levou cativo. Aos restantes, ele não deixou tranquilos na terra. Ele trouxe outros povos conquistados e colocou naquela própria terra, de tal forma que aqueles que ficaram ali se miscigenaram, tornaram-se um povo misto, mestiço, híbrido, e formou-se aquilo que nós chamamos de samaritanos. Um povo que se torna inimigo histórico do próprio povo de Deus. É importante entender isso, irmãos, que a disciplina de Deus, ela pode tardar. No caso de Israel, demorou 209 anos, mas um dia ela chega. A Bíblia diz que aquele que endurece a sua cerviz, depois de exortado, de corrigido, várias vezes, será quebrado, será quebrantado, sem que haja cura. Segundo lugar, Deus é o agente do julgamento ao seu próprio povo. Os versículos 14 e 15 nos informam isso. No dia em que eu punir Israel, olha o verso 15, eu derrubarei. É a ação do próprio Deus. Ou seja, a Síria está agindo, mas quem está por trás da Síria é Deus. É o governador do universo, é o Senhor dos céus e da terra, é a mão do Onipotente que está movendo as coisas para disciplinar o seu próprio povo. Terceiro, o julgamento de Deus perscrutará todas as áreas da nação. A primeira área que Deus vai julgar é a área moral. Olha o versículo 11. Portanto, assim diz o Senhor Deus, o inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza e os teus castelos serão saqueados. O que significa isso? Você nota que os ricos, conforme nós estudamos aqui no capítulo 2, estavam mancomunados com juízes corruptos. E neste conluio criminoso, os ricos acabavam explorando os pobres, massacrando os pobres, sugando os pobres. E desta forma eles se enriqueciam rapidamente, imoralmente, ilegalmente, ilicitamente. E iam pondo suas riquezas nesses castelos, nesses palácios. Iam juntando, iam armazenando, iam acumulando. E desta forma eles viviam de uma maneira nababesca, dormindo em camas de marfim, refestelando-se em banquetes regados de vinho, ao som de liras, ao som de músicas, ao mesmo tempo que as pessoas viviam amargando uma pobreza extrema, uma opressão indescritível. Eles perderam a sensibilidade moral, eles perderam
a capacidade de justiça, e Deus agora está punindo esse povo por causa disso. Segunda área, Deus julga a ganância insaciável dos ricos. Olha o versículo 11, que nós já lemos, o versículo 15. Derrubarei a casa de inverno, a casa de verão, a casa de marfim, as grandes casas serão destruídas. Os ricos não se contentavam em ter uma moradia. E notem aqui que o contexto de Amós 3 não é do rico, que ganhou e granjeou sua riqueza licitamente. Ele está falando de um rico que granjeou essa riqueza de maneira desonesta, comprando sentenças nos tribunais, oprimindo os pobres, tomando com violência aquilo que era do outro. E ele não se contentou em ter, ele quis ter mais, que uma casa de inverno, que uma casa de verão, que uma grande casa, que é um palácio, que é um castelo, quer mais e mais. É uma ganância insaciável. Ele não se contenta com o que tem, quer o que é do outro. E aqui Amós vai usar uma figura engraçada. Difícil às vezes da gente entender. Olha aqui, ele está escrevendo aí no verso 12. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel, que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. O que significa isso? O que isso quer dizer? Se você perceber, isso está escrito lá em Êxodo 22, que quando alguém trabalhava cuidando de ovelhas, tomava conta de ovelhas de uma outra pessoa, e se um leão assaltasse uma ovelha, essa pessoa que cuidava das ovelhas precisava correr atrás da carcaça e pegar o que pudesse encontrar daquela ovelha estraçalhada para levar para o dono do rebanho, para mostrar para o dono do rebanho que verdadeiramente foi isso que aconteceu e que ele não estava roubando do seu patrão. Agora entenda a figura. Ele está usando aqui uma linguagem figurada para dizer o seguinte: assim serão salvos os filhos de Israel. Eu te pergunto, quando você pega uma perna e um pedaço da orelha de uma ovelha devorada por um leão, você salvou a ovelha? Você não salvou a ovelha. Você simplesmente está mostrando para o dono a constatação da tragédia que aconteceu, da morte absoluta, inequívoca. O que ele está dizendo é que não haverá saída. Quando a Síria chegar, não haverá escape. A casa grande vai cair, o castelo vai cair, ninguém vai ter refúgio. Não vai ter essa possibilidade de se esconder. Se você perceber o capítulo 2, ele diz: o ágil não vai conseguir fugir, o forte não vai conseguir escapar, o corredor veloz não vai conseguir. Ou seja, quando o juízo chegar, ele vai alcançar a todos inevitavelmente. Se isso é verdade num cerco político, quanto mais o tribunal justo do Deus eterno. Quem poderá escapar? Terceiro lugar, Deus julgou o pecado da injustiça social da nação. Se você perceber no versículo 9, ele fala de tumultos. Se você perceber no versículo 10, ele fala de violência e devastação. Se você perceber no versículo 14, ele fala de transgressões. E certamente durante muitos anos, essa nação viveu oprimindo, esmagando, acumulando o que é do outro. E pegando a ideia lá de Tiago 5,3, o dinheiro que o rico toma do pobre, com fraude, vai se tornar combustível para a sua própria destruição. Porque foram exatamente as riquezas de Samaria que atraíram a Síria para este saque, para esta expoliação. Finalmente, Deus julgou o pecado religioso de Israel. Olha o versículo 14. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel.
e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Por que Deus está visitando Betel, os altares de Betel? Por quê? Vamos recordar, com a morte de Salomão, em 931, e a divisão do seu reino unido em 2 reinos, o reino do norte, que foi o reino cismático, ele foi liderado por Jeroboão I, com 10 tribos. E Jeroboão I toma uma medida estratégica. Qual foi? A de construir novos templos no reino do norte, para que os seus súditos não fossem para Jerusalém. Porque ele pensou que se os súditos dele fossem ao templo de Jerusalém para adorar lá, eles seriam aliciados a voltarem à antiga aliança do Reino Unido. E o que ele fez? Construiu um templo em Betel, construiu um templo em Dan, um no norte, outro no sul, e agora ele disse o seguinte para o seu povo: eu vou fazer 2 bezerros de ouro, e vou dizer para o meu povo que eles não precisam mais ir a Jerusalém. Nós temos os nossos deuses, nós temos os nossos sacerdotes, nós temos os nossos templos, e nós temos a nossa própria liturgia. De tal forma que ali em Betel era o templo do rei e o santuário do reino, segundo Amós capítulo 7. E ali os interesses do rei eram maiores do que agradar a Deus. A religião tornou-se um instrumento da política. A política passou a ser um instrumento para servir aos interesses do rei. A verdade de Deus, a fidelidade a Deus não era o ponto principal. O culto foi prostituído. A verdade foi negada. O templo foi profanado. E se estabelece aqui em Betel o culto pagão, sincrético. O culto misturado. Onde as pessoas adoram o invisível por meio do visível. Onde as pessoas querem chegar ao Criador através da criatura. Lembrando vocês que o bezerro era o exemplo da divindade cananita, da fertilidade. Então eles estão, na verdade, assimilando uma divindade pagã, cananita, transformando a religião também num instrumento de imoralidade, fazendo o povo errar, fazendo o povo pecar. Por isso que Deus diz no capítulo 4, vinde a Betel e transgredi. Quanto mais eles iam à casa de Deus em Betel, mais eles pecavam, mais eles se afastavam. Quanto mais religiosos eles se tornavam, mais distante de Deus eles ficavam, porque eles tiraram a religião do centro da verdade. Então, quando o juízo de Deus vem, precisa visitar os altares de Betel. Deus não tolera a religião falsa. Deus não aceita a religião falsa. O ecumenismo, por isso, é uma falácia. A ideia de se misturar todos os grupos e segmentos religiosos, não importando o que você crê, nós somos um. Isso não é verdade. Não há unidade fora da verdade. Não há unidade fora da palavra. Não há unidade fora da doutrina que procede de Deus. E se vocês perceberem, Deus está visitando os altares de Betel. E diz o texto que as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. A ideia é que qualquer pessoa, num momento de crise, de ataque do inimigo, que fugisse para o santuário e se agarrasse nos chifres do altar, ou nas pontas do altar, ninguém poderia fazer-lhe mal. Mas Deus diz que naquele dia, quando a Síria invadir Samaria, as pontas do altar serão cortadas, ninguém vai encontrar refúgio, nem mesmo dentro da chamada casa de Deus. Agora notem vocês, e eu termino aqui. Amós está denunciando aqui o fracasso da religião que perdeu de vista a verdade e a santidade. Se nós traduzirmos Betel aqui por casa de Deus, porque esse é o significado de Betel, teremos uma sequência interessante, muito interessante. Primeiro, casa de Deus, versículo 14, casa de inverno, casa de verão, casa de marfim, grandes casas. Onde a religião não tem poder, tudo fica sem poder. Quando a casa de Deus é derrubada, nenhuma casa fica de pé. Notem vocês isso. A primeira casa a cair
é a casa de Deus, é Betel. Se Betel caiu, as outras perecem. É por isso que a Bíblia diz que o pecado é o opróbrio das nações. Se a igreja de Deus fracassar, a nação fracassa. Se a igreja de Deus deixar de ser fiel a Deus, a nação se corrompe. E quando o juiz de Deus precisa vir sobre a casa de Deus, não há mais esperança para a nação. Que Deus nos ajude a entender que este é o rugido do leão. Que quando Deus fala, é preciso dar atenção ao que Ele diz. Que Deus nos ajude. Amém.